Buenas! Nessa sessão, nós vamos começar a conhecer mais sobre as opções, que são um tipo de derivativos bastante interessante e muito negociado no mercado, com vários propósitos, como, por exemplo, para hedge, ou seja, para proteção de operações, para especulação, e até para arbitragem. Aliás, a ideia da arbitragem é muito usada com opções justamente para garantir o preço dela, ou para formar o preço de opções, e a ideia de arbitragem é usada pelos derivativos em geral, justamente porque o derivativo é um contrato cujo preço deriva de outro ativo. Então, uma vez que o derivativo tem um preço e o ativo objeto daquele derivativo também tem um preço, eles têm uma ligação entre si. E esse equilíbrio é garantido justamente pela arbitragem. E principalmente por quem está no mercado financeiro e está olhando os preços dos ativos e dos derivativos e trabalhando justamente ou arbitrando justamente para garantir que esse equilíbrio volte, ou melhor, esteja o tempo todo ali presente. Bom, então vamos entender mais o que são as opções. Primeiramente, vamos definir as opções. Como eu falei, são contratos derivativos, então as opções são contratos que dão ao seu possuidor o direito aí atenção, as opções elas dão direito, não dão obrigação. O contrato futuro, o contrato a termo, o swap, eles são contratos que são obrigações. O direito de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser o mais comum, de comprar, ou vender uma coisa ou outra, um ativo objeto, é o ativo objeto do contrato, também conhecido como ativo subjacente, em determinada data. Nós já vamos falar um pouco mais sobre essa data, por um preço que é chamado preço de exercício, previamente especificado. Muito bom. Então, esse é um contrato de opção. Ou contratos de opções. São contratos que dão ao seu possuidor, e aí a gente vai começar a introduzir alguns jargões. O possuidor da opção, ou seja, aquele que tem o direito, ele é chamado de titular. Então, como a gente fala assim, você é o titular de uma opção, quer dizer que você tem o direito, você possui esse direito de comprar alguma coisa, uma opção para comprar alguma coisa. Essa opção é chamada de call. Assim como você tem a opção de vender alguma coisa. E aí, o jargão dessa opção, ou ela é conhecida como put. Então, normalmente você não tem as duas coisas ao mesmo tempo, você faz uma coisa ou outra.
O que pode acontecer é que você tem as chamadas opções exóticas, ou que você pode encontrar aqui na B3 como opções flexíveis. E aí pode ter alguma coisa meio doida que mistura esses dois direitos. Beleza, no mundo das opções exóticas ou flexíveis, a imaginação não tem limites. Então, tudo que você pode estar vendo aqui pode ser modificado. Então, essa indeterminada data aqui é a data conhecida como data de vencimento. E aqui é o seguinte, em determinada data, eu posso ter também a seguinte, não somente data, então se for naquela data, é uma opção europeia. Tem a ver alguma coisa porque na Europa usa mais, usa menos? Não, não tem nada a ver. Opção europeia quer dizer que você pode exercer o direito somente na data de vencimento. Só no vencimento. Data de vencimento também é conhecida como data de maturidade. Então, até colocar, esse é outro termo aqui bastante usado, maturidade. Assim como o preço de exercício, também ele recebe o nome em inglês de strike price. Também é outro jargão aqui. Muito bom. Uma opção do estilo europeia, uma opção que só pode ser exercida na data de vencimento. A gente tem uma outra alternativa, além da europeia, que é a opção americana. Esses nomes americana e europeia não tem nada a ver com nascer nos Estados Unidos, na Europa, tal, é mais usado aqui, não. É simplesmente um jargão do mercado. Então, alguém no mercado chegou e falou o seguinte, olha, eu preciso dar um nome para isso, separar um tipo de opção da outra. Então, fala assim, vou chamar de europeia, essa aqui é aquela de americana. Beleza, ficou. O que é uma opção americana? Ela pode ser exercida a qualquer momento. Então, não somente no vencimento, mas a qualquer momento que você achar interessante. Então, isso aqui. Essa é basicamente a definição das opções. Contratos onde seu titular pode comprar ou vender a um determinado ativo ou objeto em uma determinada data ou até durante uma determinada data, se for do estilo americano, por um preço previamente especificado, que é o chamado preço de exercício. Muito bom. Se o titular possui o direito, a gente tem também uma outra figura, que é o sujeito que vende essa opção para o titular. Então, a gente tem a figura do lançador. Qual que é o papel, justamente, deste lançador? Ele vende o contrato de opção para o titular. Então, já usando aqui o nosso nome. Então, se a gente tem um titular, a gente vai ter aqui também o lançador. Afinal, é ele. Se você, não adianta você falar, eu sou titular de um direito, tal. Se você não tem o contrato, se alguém não te vendeu, se o lançador não vendeu esse contrato para você, não existe. Então, o lançador vai vender o contrato. E é o seguinte, já que você tem o direito, em finanças, direitos têm valor. Então, o lançador vende o contrato de opção para o titular por um preço que a gente vai chamar de prêmio. Então, prêmio isso aqui é bastante importante aqui.
Prêmio é justamente o preço dessa opção. Muito bom. Então, a opção, quando a gente vai definir, a gente já está vendo, tem várias características. A gente tem que definir coisas aqui, como, por exemplo, qual é o direito, é comprar ou vender, ou seja, é uma put ou uma call. Qual que é o ativo objeto? O ativo objeto aqui pode ser ação, taxa de câmbio e o que você quiser imaginar. Podem ser commodities. E aí também na imaginação podem ser índice de bolsas, pode ser um outro derivativo. Então eu tenho, por exemplo, swaption. Swaption é uma opção para entrar num swap e o swap é um outro derivativo. Então olha que beleza, isso aqui não tem fundo, não tem fim. Eu tenho opção para entrar em contrato futuro. Ou tenho opções de contratos futuros. Então aí não tem limite. Tem que especificar também qual que é o preço de exercício, qual que é a data de vencimento, se é uma opção europeia ou uma opção americana. Então, tudo isso tem que estar definido para a gente especificar um contrato de opção. Então, simplesmente falar assim, uma call, não quer me dizer absolutamente nada. Então, eu tenho que falar que é uma call sobre um determinado ativo objeto, que vai vencer uma certa data, tem um preço de exercício, que é o exercício que eu quero comprar, isso daí, ou vender, se ela é europeia ou americana. Assim, a gente está definindo as opções. Muito bom. A partir daqui, a gente pode começar a negociar essas opções. A gente tem que entender o seguinte, a opção ela vai ter valor dependendo como ela terminar em relação ao preço do ativo objeto. Então, vamos entender aqui a call. A call é uma opção de compra. Então, é o direito de comprar algo por um preço de exercício. Então, quando que a gente exerce a call? Então, a gente exerce essa opção quando o preço no mercado à vista for maior do que o preço de exercício. Por que isso? Porque quando isso acontecer, eu poderia até colocar maior ou igual, mas aí no caso eu estou indiferente. Quem quiser pode colocar maior ou igual, mas o igual é indiferente. O que quer dizer isso daqui? A call é a opção de compra. Então, quando que eu vou exercer esse direito de comprar algo? Bom, eu vou exercer quando ele for interessante. O que quer dizer a opção? Quer dizer que eu tenho direito de comprar alguma coisa por um preço pré-determinado. Então, se o preço, por exemplo, na data de vencimento, então vou considerar aqui, vamos pensar aqui principalmente nas opções europeias, que são mais fáceis de entender. Europeias. Qual europeia? Só para a gente não esquecer. Na americana também funciona isso, tá? Mas tem nuances que a gente vai discutir depois. Muito bom. Então, aqui eu tenho uma opção europeia, ou seja, na data de vencimento eu tenho que tomar uma decisão. Se eu exerço meu direito de comprar, já que é uma call, ou não. Quando que eu vou exercer esse direito? Se o preço no mercado à vista for maior que o preço que eu tenho de exercício, eu vou exercer meu direito. Por quê? Eu vou pagar o preço de exercício ao invés de pagar o preço à vista. Então, aí eu estou ganhando dinheiro, estou comprando mais barato, tá ok? Exercendo a opção, do que comprando no mercado à vista. E é para isso que a gente usa opções. Por exemplo, eu tenho um exemplo de opção
que é, por exemplo, quando a gente faz um seguro de carro. As opções elas estão aí espalhadas no nosso dia a dia, como são contratos, e derivativos são contratos, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Elas estão próximas do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não sabe que a gente tem essas opções. Mas é só vocês lerem o contrato e lerem assim, a palavra direito. Se você tem um direito, provavelmente você tem uma opção ali dentro. Então, por exemplo, quando eu faço seguro de carro, vamos dizer que eu bati o carro. O que eu posso fazer? Eu posso acionar o seguro e eles fazem o serviço para mim, ou eu mesmo posso comprar o serviço de conserto de alguma oficina mecânica ou funilaria. Então, na verdade, quando eu tenho, por exemplo, algum acidente, assim, eu tenho a opção, no caso de seguro do automóvel, do quê? De comprar o serviço. E aí a gente tem a franquia. Pagando a franquia seria o preço de exercício, ou eu compro o serviço quando eu mesmo vou lá na mecânica, na funilaria, e faço ali pelo preço à vista. Então, essa é uma opção. Dentro do contrato de seguro, eu tenho a opção de comprar esse serviço de reparo, de conserto do carro. No caso, o preço de exercício é a franquia. Veja, se, por exemplo, antes de sair, bati o carro, vou direto lá na seguradora. Bom, eu primeiro tenho que fazer um orçamento em alguma loja, alguma mecânica, porque às vezes a franquia é R$ 2.000 e o conserto eu consigo fazer por R$ 500. Então não faz sentido eu exercer. Faz sentido exercer se, por exemplo, a franquia é R$ 2.000, mas o conserto vai ser R$ 3.000. Então aí eu exerço e aciono o seguro para comprar o conserto, o serviço de conserto. Aí eu tenho a opção de venda, ou também conhecida como, vou fazer com outra cor aqui, para misturar, a put. Então, a put, quando que eu vou... A put é a opção de vender. Então, quando que eu exerço essa opção, a opção de venda aqui? Agora é o contrário, é quando o preço à vista, no mercado à vista, for menor, e aí pode ser igual também, se bem que no igual a gente está indiferente, ao preço de exercício. Antes de continuar com isso, só vamos entender o seguinte. Preço de exercício é cláusula do contrato, assim como a data de vencimento, o estilo da opção, a europeia, o americana, o ativo objeto, o tipo de opção, tudo isso são cláusulas contratuais. Então, a gente define. O preço de exercício, por exemplo, das opções lançadas na Bolsa, são séries que a Bolsa conversa com agentes do mercado e fala assim, quais são os preços de exercício que você mais costuma usar, tal, gostaria de usar. E aí ele define e apresenta. Mas o preço à vista é mercado, não é cláusula contratual, tá ok? Então é isso a gente tem que entender. Então aqui a put é o seguinte, eu tenho a opção de vender alguma coisa. Quando que eu exerço essa opção? Por exemplo, chega na data de vencimento e o preço no mercado à vista é menor do que o preço de exercício. Quer dizer, a minha opção me dá o direito para vender por este preço de exercício aqui. Se no mercado à vista tá menor o preço, eu vou exercer a opção, porque aí eu ganho mais. Agora, se no mercado à vista o preço estiver maior que do preço de exercício, eu não exerço a opção e prefiro vender no mercado à vista. A situação contrária desses exercícios das opções é que a gente não exerce. O que acontece se a gente não exerce? Não acontece nada. Simplesmente a opção, o jargão para isso virou pó. Quer dizer, ela não vai valer nada mais. Venceu, acabou o contrato. Se a gente quiser, faz um outro. Similar ao exemplo aqui da call, no contrato de seguro de automóvel, eu também tenho uma put, uma opção de venda. Em que situação? Por exemplo,
Imagino também, assim, eu tive um acidente com o meu automóvel e deu a famosa perda total. O que acontece com a perda total? Olha, não está muito caro para consertar isso daí. Então, o que eu faço? Eu vou vender o meu carro para a seguradora. Como que é? Por que a seguradora faz isso? Porque ela vê o seguinte, olha, o preço do carro no mercado à vista, tá ok? É menor do que o preço de exercício. Então, eu prefiro vender o carro para a seguradora e ficar com dinheiro e comprar outro carro do que ficar ali com o que sobrou. Então, eu exerço esse meu direito. Eu tenho a opção. Aliás, é o seguinte, repare o seguinte, como é que se chama o que a gente paga pelo seguro? Chama-se de prêmio. Então, o contrato de seguro, aliás, está cheio de opções. Aliás, um contrato de seguro é um bom exemplo para precificar opções. Então, o prêmio é justamente o que a gente está pagando hoje no contrato de seguro para ter o direito de exercer alguns direitos do início até o final, normalmente, de 12 meses. E, aliás, o contrato de seguro é curioso, porque ele é do estilo americano, eu posso exercer a qualquer momento. Então, teve uma batida, eu vou comprar, tenho a opção de comprar o serviço de reparo, eu tenho a call americana, ou eu tive a perda total e resolvo vender o carro para a seguradora. Inclusive, quando você tem uma perda total, uma das coisas que você tem que fazer é pegar o documento de propriedade do carro e assinar o seu nome e transferir para a seguradora, ou seja, você vendeu o carro para a seguradora. Você exerceu esse direito aqui, tá ok? Então, aqui está a situação, como que funciona uma opção, e a gente vai discutir nos outros vídeos outras características das opções, como precificá-las, como fazer operações de hedge. Então, para quem tem interesse, dê uma olhada depois nos outros vídeos e vai poder se aprofundar mais nesse contrato derivativo, que é muito interessante e tem muita utilidade para os mais diversos fins que você pode imaginar, inclusive até para o que a gente chama de opções reais, ou seja, aplicar opções para ativos reais, tá ok? Até mais!